Obrigado. Até bom que eu vou aproveitar e falar da caneta. Então. Pode sentar, irmãos, com a vontade. Eu estou encrencado que normalmente o pessoal me chama para esse seminário para falar de depressão, de ansiedade e tudo. Aí eu fiquei pensando assim, quando o Alexandre me chamou, eu falei, gente, os caras para chamar psiquiatra para falar em seminário de discipulado, deve estar meio feio lá naquela igreja, entendeu? Então assim, fiquei meio desconfiado. Alguma coisa está esquisita aí. Ai, ai. Mas não repara a voz, não. Minha voz está horrível essa semana. Eu peguei uma virose. Mas estou no coquetel molotov, corticoide, antibiótico. Se Deus quiser, amanhã, se eu acordar bem, eu vou correr um pouquinho aqui em Blumenau. Que onde eu vou passear, eu trago tênis. Eu gosto de correr nas cidades, para conhecer as cidades. É muito bom. E eu já pesquei aqui, que na beira do rio o pessoal está correndo. Eu acho que o caminho é ir para a beira do rio. Se tiver algum corredor aqui que estiver disposto amanhã às 6 horas da manhã, vamos embora, viu? Que a gente está junto. E para mim é um prazer muito grande. Discipulado é uma coisa linda, é uma coisa bonita. O pastor contou aqui que tem pessoas que realmente inspiram a gente, né? E a minha vida ela foi mudada muito com essa perspectiva do discipulado ali no início da pandemia. Em 2018, eu fui pregar num lugar, e um cara muito importante assim no meio gospel, né? Sujeito que manda bem no Brasil. E eu tinha um amigo que ele tinha uma escola de treinamento, de curso, uma pessoa muito séria, e eu dava um dos cursos lá para ele. E aí aquela mesma aula, aqueles mesmos slides, aquela coisa batida, né? E estava funcionando ali nas igrejas, e quando eu cheguei no lugar dessa igreja que eu fui, e o meu tema era espiritualidade emocionalmente saudável. E quando eu cheguei ali, e coloquei aqueles slides, passou uma semana, esse anfitrião, digamos assim, e ele nem estava lá uma parte da equipe dele. Ele ligou, não só para o meu amigo, mas ligou lá para a igreja que eu frequentava. E ele falou assim, como que o rapaz vem aqui e fala essas coisas e tal? É um absurdo o que ele falou aqui e tal. E aí psiquiatra, né, a gente é meio maluco, eu falei assim, pode ser que no dia eu deixei de tomar minha Ritalina para TDAH e estava agitado. E falei o que eu não devia falar, me dá o link aí. Aí eu olhei, falei, realmente. Mas aquilo travou muito o meu coração. Aquilo foi um negócio que foi assim, uma decepção. Eu fiquei assim muito, eu falei, Deus, cara, você larga o trabalho. Graças a Deus a gente que está na área de saúde, a gente tem uma grande vantagem de discipulado. Porque a gente consegue conectar o trabalho à fé de um jeito muito fácil. No meu caso, então, é mais fácil ainda. Tem gente que chega lá, que às vezes paga a consulta, e eu vejo que a pessoa nem precisa de um psiquiatra, às vezes ela está precisando de um crente mesmo. Outro dia chegou uma médica lá no consultório, e ela não era cristã. Aí ela chegou, sentou. Olha, o que você veio fazer aqui? Qual que é a queixa, né? Eu vim aqui para você me explicar um negócio. Falei, eu estou tendo umas visão lá no CTI. Eu queria saber se eu sou doido ou não. Eu falei, mesmo? Me conta essas visões. Engraçado. Eu estou se atendendo, eu sei às vezes, parece que eu tenho um tipo de pressentimento quem vai morrer ou não, eu vejo o espírito das pessoas e tal. Eu falei, é mesmo? Ela falou assim, é. E eu queria saber se eu sou esquizofrênico, se eu sou psicótica. Aí eu vi alguém aí postou alguma coisa lá de internet, e falei, tem que conversar com alguém que vai entender esses negócios. E aí literalmente a menina pagou para eu desevangelizar ela. Aí eu falei, Deus, que coisa boa, né? Então eu não preciso sair muito para fazer as coisas. O consultório tem isso, né? Chega lá muito pastor, deprimido, ansioso. Isso é o dia a dia do psiquiatra. O dia a dia do psiquiatra, mas a gente que é crente, é muito crente querendo morrer, isso é normal para a gente, né? Mas aí eu travei a agenda, falei assim, eu não viajo mais. Eu não vou arrumar. Eu fiquei com raiva de Deus. A verdade foi essa. E aí começou a encrencar a minha vida, porque eu estava muito cansado desses movimentos de autoajuda crescendo muito dentro da igreja. E hoje, assim, é
muito fácil você fazer um ministério, você fazer uma coisa que parece, mas não é. A internet até facilitou muito a vida da gente nesse sentido. Se você quiser hoje fazer um pseudo ministério, você gera tráfego pago, você conecta com as pessoas certas. E nesses anos de consultório, a gente está conversando no carro vindo para cá, eu aprendi que você pode ter 20 mil membros, 30 mil membros, 60 mil membros, não tem nada a ver com Deus. Isso você crescer somente no poder da manipulação e tudo. Eu já estava muito cansado e aí eu travei. E aí chegou, em março de 2020, começou ali a pandemia e tudo, a minha mulher entra numa depressão daquelas assim, profundas. Falei, Deus, você está de brincadeira comigo, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Eu não queria me meter com mulher, porque você tratar a mulher, é horrível você tratar a sua mulher. A pior coisa que você arruma na sua vida é você se mete da sua mulher. A mulher não te obedece nem quando ela está sã. Você imagina quando ela está doente. Entendeu? Tem jeito. Aí, liguei para um amigo meu, falei, atende ela para mim. Aí, atendo. Aí ele pensou, eu também pensei, vai durar um mês, uma depressão, pandemia, os meninos sem aula, a casa quebrando o pau, e eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Tiago, que é Down, eu tenho a Laura e a Ana. E o Tiago, a gente mudou de apartamento em fevereiro de 2020. E a criança que é Down, ele tem um autismo sobreposto. Esse negócio de mudar o ambiente é muito mais difícil para ele. E ele quebrou umas 4 televisões em um mês, ele ficou agressivo, gente, passei o caos. Aí, a Simone entrou em depressão. E aí bora. Tentamos um medicamento, não funcionou. Tentamos o segundo medicamento, não funcionou. Tentamos o terceiro, não melhorou. E eu comecei a ficar apertado. Mas o meu amigo também. E ele mais apertado que eu, porque ele está falando assim, cara, eu estou lascado, porque é a esposa do meu amigo, que é médico, psiquiatra, e a gente compartilha muito, faz muita tabelinha e tudo. E aí ele começou a ficar apertado, o cara não estava melhorando. E aí nós fomos para a última fronteira da psiquiatria, que era o eletroconvulsoterapia, o ECT. O popularmente chamado de eletrochoque. Não é choque não, viu gente? A gente faz ECT e funciona. A gente ceda o paciente, passa uma corrente elétrica e tudo, para tentar remodelar o cérebro, para tentar restabelecer as funções cerebrais. E funciona muito. E aí, fizemos umas 12 sessões de ECT e a Simone não melhorou. E aí eu, crente, orava, lia a Bíblia. O negócio começou a ficar apertado do meu lado. E eu comecei algumas vezes a desenhar a minha vida já contando, porque tem aquele percentual de paciente psiquiátrico que não melhora. E eu comecei a desenhar a minha vida pensando assim, cara, como é que eu vou criar os 3 meninos se ela não melhorar? Aí eu já ficava pensando, eu tenho que colocar meu consultório do lado da minha casa, eu tenho que pensar numa logística, fazer alguma coisa para fazer dar certo. E aí, comecei a ir para o monte. Tinha uns anos que eu não ia no monte, e minha mãe de assembleia, né, converteu lá na assembleia. E minha mãe, o esporte da minha mãe é a oração. Entendeu? No dia que minha mãe morreu, eu tenho que ficar esperto. Entendeu? Ela ora e ora mesmo. A mãe, ela fala, manda os pedidos da semana. Se eu demorar meia hora, ela fala, cadê os pedidos da semana? É a vulga irmã do manto, entendeu? Minha mãe. Falei, mãe, o negócio está difícil. Tá? Eu comecei a ir para o monte. E aí tinha dias que eu estava tão cansado, eu estava tão triste. Que eu chegava no monte, eu não conseguia nem orar. Eu deitava assim, no chão, e ficava olhando para o teto, igual um zumbi, e falava, Deus, tu sabes. Você sabe o que eu preciso. E aí eu ia para o banheiro, eu chorava sozinho, porque ninguém podia ficar vendo eu chorando. Né? E nisso, pandemia, o consultório, ó, o pau quebrando no consultório, e eu atendendo todo mundo com a carinha boa lá. E as pessoas mal sabendo o que eu estava passando. Aí numa sexta-feira,
meses, Simone, mal chega uma paciente. E aí nós vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, né? E rapidinho, sobre essa coisa de como é que Deus muda a mente de uma pessoa. Né? Porque eu estava brincando aqui da caneta, mas eu estava lendo a história dessa caneta mais cedo. E um dia eu recebi um meme no Instagram sobre a caneta Bic, que ela mudou muito pouco na história. E eu falei, gente, isso deve ser fake news. Eu fui pesquisar a história. E realmente essa caneta mudou muito pouco ao longo da história. Mudou muito pouco. Na verdade, ela foi inventada por um argentino, ele era um húngaro que teve a perseguição na Argentina, e ele teve uma ideia muito interessante. Isso aqui, gente, revolucionou, eu vou falar o que tem a ver depois aqui, mas isso aqui revolucionou o mundo, essa caneta. É engraçado mesmo. Porque as pessoas, para escrever antes da caneta esferográfica, elas tinham que ter um tinteiro. E a história mostra que sujava muito a mão, você tinha que carregar tinta, você tinha que ter uma mesa própria. Era uma coisa super difícil você escrever. E, aliás, elitizava muito a escrita. Poucas pessoas tinham acesso a escrever, porque custava hoje mais ou menos uns 300, 400 dólares. Você tem uma caneta tinteiro boa. E aí, um dia, esse argentino, 38. Esse argentino, ele teve a seguinte ideia, falou assim, eu vou fazer a caneta esferográfica. Então, o que ele pensou? Ele fez essa caneta, o protótipo, onde a tinta ficava dentro dessa canetinha, a gravidade faz a tinta descer, e aí ele colocou uma bolinha na ponta da caneta. De modo que essa bolinha, já usou aquele desodorante de bolinha, Rô? O princípio da caneta é a mesma coisa. A tinta vem, a pontinha aqui fica rodando, e aí sai a quantidade de tinta que a pessoa precisa. E aí uma coisa interessante, que ele começou a apanhar na qualidade da tinta, porque as tintas demoravam muito a secar. E aí, por coisa de Deus, de inspiração lá, ele tinha um irmão que era dentista, que também era químico, mexia muito com tintura, com umas coisas, e aí esse irmão dele desenvolveu uma tinta que secava rápido. Só que ele foi para a Argentina, fugindo lá da guerra, e aí depois um francês pegou, e o sobrenome desse francês era Bic, só que com CH. E aí estava desenvolvendo o plástico, e aí esse francês pegou essa ideia dele, comprou, depois vocês pesquisam, a história é linda. E aí eles fizeram uma caneta, que era a primeira caneta do mundo de escrever bem, que ela pudesse ser bem básica. Ela não era tão perfeita, às vezes, nos traços, quanto outras esferográficas. Estava começando as pessoas naquela concorrência, ela tinha até algumas imperfeições, mas ela era uma caneta que ela dava uma constância na escrita muito grande. E tudo que tem nessa caneta aqui foi muito pensado. Ela é toda quadradinha, assim, para você encaixar a mão. Tem um furinho aqui nela no meio, para você equilibrar a pressão dela de dentro e de fora, para não socar ali a pressão, a tinta. E ela só mudou um pouquinho, teve esse furinho, há uns 30 anos atrás, eles colocaram esse buraquinho aqui na ponta, porque as pessoas estavam engolindo isso aqui, estavam morrendo, e aí esse furinho aqui impede da pessoa que come a caneta em gás, porque eu não sei se vocês já morderam caneta assim, ó. Eu postei aquele meme outro dia, nos anos 80 não tinha ansiedade, que nada, minha caneta era toda mordida. Aí eles colocaram esse furinho aqui. Então essa caneta, ela sobreviveu séculos e ela vendeu 3 bilhões de unidades no mundo até hoje. Isso o cálculo por baixo. Porque ela é o quê? Ela é básica, ela tem as suas imperfeições, tem coisa melhor no mercado, mas ela é uma caneta que deixa a gente ser constante. A Bic. Aí Deus estava lá, mal. Nós vamos ler o texto aqui de Jesus, Lucas 9, 23. Jesus disse a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Aí chegou lá, sexta-feira, e esse texto aqui ele é muito precioso para mim.
Chega lá numa sexta-feira, eu estou atendendo. Chega uma irmã, uma paciente no consultório, com uma pastora sentada na recepção. E aí, acabei a consulta, a irmã falou assim, minha pastora está aí, ela quer conversar com você. Na hora que eu bati o olho na mulher na recepção, eu falei, lá vem, como diz, lá ela, né? Aquelas irmãzinhas do coque. Falei assim, hoje vai sobrar para mim. E ela, muito simples, ela virou para mim, sem firula, sem muita prosa, sem nada. Ela virou para mim com muita educação e falou assim, me desculpa, senhor doutor. Eu vou te falar umas coisas aqui, senhor doutor. Mas eu queria te falar, quem que é fulano de tal? E ela falou o nome da minha esposa. E aí, eu falei, já vem, né? Aí ela falou assim, ela está assim, assim, e assim, e assim. Eu falei, tá, ela está assim, assim, assim. E você está fazendo assim, 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 e não está funcionando. Eu falei, é verdade, não está funcionando, não. Ela falou assim, você me desculpa, porque você é o psiquiatra, mas nós vamos fazer de um jeito diferente, entendeu? Aí eu falei, o desespero que eu estava, a gente sabe pedir seu para dar 7 mergulhos no Jordão, eu dava. Aí ela virou para mim, ela falou assim, você ora comigo 3 dias? O que é um discípulo cheio do Espírito Santo, né? Como o pastor falou aqui, né? O que é uma pessoa assim, convicta, né? O que está fazendo? Uma pessoa que ela me falou assim, eu vim no caminho, Deus já foi me falando o que eu tinha que te contar. E ela me deu os motivos, eu não vou contar aqui. Um dia eu conto, eu volto aqui e conto, mas... e ela me falou umas coisas. E ela foi muito em cima, ela falou assim, jejua comigo 3 dias. Eu falei, mole, já gastei uns 60 mil de SCT. Não jejuar 3 dias. Jejuei 3 dias. Aí a mulher sumiu do mapa. Eu falei assim, gente, só tem crente psicopata no mundo. A mulher vem aqui, me dá o diagnóstico, mas na hora de me dar o tratamento, está parecendo eu com os pacientes, entendeu? Dá o diagnóstico, mas na hora de acertar o tratamento, não acerta. Passou uma semana, ela me ligou. Falei, eu posso ir na sua casa? Eu falei, pode, claro, vamos lá em casa. Aí eu remarquei os pacientes, ela chegou lá em casa, sentou, a minha mulher estava na cama assim, já não estava saindo muito, eu tinha cortado o carro, obviamente, dela, não estava podendo dirigir, e ela só orou assim, Deus, traga ela resistência, entre na vida dela, entra na mente dela, modifica a mente dela, traz ela de volta em nome de Jesus, amém. E a partir daquele dia, minha mulher, levantou. Entendeu? Aí foi ficando boa. E eu olhei aquele negócio, e aquilo mexeu muito comigo. Mexeu demais comigo. Não só pela vergonha que eu passei, né, brincando assim, mas porque ela conseguiu ler, né, entendeu o que estava conseguindo, o que estava rolando espiritualmente, algo que eu, crente, não estava conseguindo ver nem discernir. Eu estava jogando muito na área da alma. Eu estava jogando muito na área da biologia. Mas eu estava jogando muito pouco na área espiritual. Para a gente que é psiquiatra, isso é muito difícil. Muito difícil. Porque vários fenômenos que acontecem dentro da igreja, eles são muito facilmente explicados por questões psíquicas. As pessoas caem, às vezes, num culto. Se você fizer um culto mais focado em entretenimento, dependendo do tom que você usa de música, se você escurecer o ambiente, se você usar uma melodia certa, você consegue fazer ali um transe hipnótico e as pessoas vão cair. Aliás, se você souber fazer um negócio bem feito, você pode até induzir as pessoas a falar falsas línguas. Não é que elas estão falando em línguas, elas estão falando coisas que às vezes a mente delas decorou.
E aquilo ali às vezes não tem nada de espiritual. Aliás, até isso é muito explorado hoje. Como a vida do espírito, ela está muito seca, a gente tem pouca densidade. Como que a gente tem feito, então, para engajar as pessoas? Como que a gente tem feito, então, para motivar as pessoas? Se a gente não tem ali verdadeira, como o pastor disse aqui, vida espiritual, para transformar a mente das pessoas, o que a gente faz? A gente começa a tornar os nossos ambientes mais emocionais possíveis. E aí você vai nos retiros e tudo, eles são cada vez mais psicológicos. Eles são cada vez mais psicodélicos, né? Os cultos têm cada vez mais uma pegada assim de entretenimento. A liturgia, ela começa a ficar cada vez mais voltada para tocar as pessoas nas emoções delas. A gente pergunta para alguém como foi o culto, ela fala assim: o culto foi gostoso, o culto foi extraordinário, o culto foi maravilhoso. E essa foi a minha encrenca com Deus lá atrás, porque vendo que isso estava acontecendo, e o meu BO que eu tive lá com o pastor foi esse, porque no dia lá eu preguei uma mensagem sobre o evangelho da autoajuda versus o evangelho de Jesus. E eu não sabia do que estava acontecendo, mas a igreja dele era a meca desses movimentos de coach, de autoajuda no Brasil. E tinha várias pessoas na igreja dele que eram coaches famosos. E aí quando eu fui lá, eu fui mexendo no negócio, eu não sabia, eu mexi num vespeiro enorme. Hoje, se eu voltasse atrás, eu nem ia lá. Aliás, depois desse episódio, eu fiquei esperto de pregar. Por quê? Porque as pessoas gostam disso. Porque hoje a ideia é fazer o quê? Com que você muda a sua mentalidade. Veja, a Bíblia diz que o Espírito, ele testifica ao seu espírito. Hoje as pessoas querem gerar no emocional para influenciar o espiritual. Elas não querem fazer o caminho inverso, onde o Espírito de Deus vem, testifica no espírito delas, e a partir disso vai gerar um pulso que vai remodelar a mente dela. Está tudo invertido. No consultório eu vejo essa busca pela renovação da mente, que é uma coisa assustadora. Outro dia chegou uma menina no consultório, pagou uns 20 mil para ir para o interior de São Paulo, para tomar um negócio que tem na glândula do sapo. Falei, me explica esse negócio. Ela ficou até um surto lá, ela foi parar lá no consultório. Doutor, você vai para o interior de São Paulo. Aí tem um xamã lá, que faz alguma coisa lá, não sei, um cara. Ele joga um negócio do sapo. E aí ela tinha uma predisposição e ela surtou. As pessoas estão gastando uma grana absurda. E eu não tenho nada contra seminários de PNL, de autoajuda, de treinamento, método isso, método aquilo. Não tem problema nenhum nisso. Isso tem um papel de educação, de fortalecimento, de entendimento das coisas. Tem gente séria trabalhando com isso. Mas a questão é que não só no âmbito teórico, mas no âmbito prático, vendo ali na minha vida, Jesus, ele mostrou para mim o seguinte: aqui tem lugares, Ismael. Tem coisa dentro das pessoas que só psiquiatria não dá, cara. Que só ECT não dá. Porque a palavra, ela vai o quê? Ao ponto de dividir alma e espírito junto. Ele é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Então, Jesus, quando a Simone saiu daquela crise, eu fiquei pensando: Jesus, quanto poder tem para transformar a mente? Quanto poder o Senhor tem para realmente transformar o nosso interior? Para vasculhar o ser humano por completo. Não aqui falando para vocês fazer terapia é ótimo, mas para ir além do que um terapeuta pode chegar.
para reorganizar a biologia de uma pessoa, além do que uma droga, do que uma medicação consegue fazer. É engraçado porque eu sempre fui aquele que ia nas igrejas muito para, e continuo sendo assim, para estimular as pessoas a ir no psiquiatra, e acho que elas devem ir no psiquiatra. Eu não estou dizendo que a gente vai viver só milagre, não é isso. Mas é triste que a gente está cada vez mais se rendendo a essa ideia de que eu tenho que empoderar a minha alma, de que eu tenho que empoderar o meu self, de que eu tenho que empoderar a minha mentalidade para ser feliz, para buscar realmente sentido da vida, para ter realmente transformação da minha existência, sendo que a Bíblia deixa bem claro que o caminho de Jesus não é esse. Jesus vem e ele não diz assim, e o negue-se a si mesmo, que não é deixar matar o seu temperamento. Aliás, muitos anos ensinou isso errado, matar a sua personalidade, não tem nada a ver com isso, né? Mas vejam, a gente continua tentando alavancar com a própria força, brigando com as almas, brigando com as emoções, e não permitindo com que essa instalação de Jesus comece a rodar dentro da gente. E ela começa realmente a modificar o nosso ser por completo. Um dia pensando sobre isso, eu falei, Deus, por que o Senhor diz que a gente tem a mente de Cristo? Isso a gente é tão bagunçado. Aí estava orando um dia, Deus falou assim, mas aqui, está na nuvem, você tem que fazer os downloads. Tem que fazer os downloads. Ismael, quanto mais você se desinstalar de si mesmo, quanto menos você reforçar o seu ego, você não ensina isso, Ismael? Você já percebeu isso, que as pessoas estão ficando mais doentes? Você não já percebeu que esse movimento de autoajuda, que está aí há 30 anos, prometendo a felicidade, olhando para dentro de você, não tem funcionado? E não tem mesmo. Aliás, nunca se vendeu tantos livros sobre felicidade, sobre bem-estar, e nunca as pessoas consumiram tanto antidepressivo. Já pararam isso? Que esquisito. Os best-sellers são todos mindset, personalidade de vitória, mais esperto que o diabo. É tudo best-seller para dar boost na sua mente, mentalidade. E nunca as pessoas foram tanto malucas, e nunca eu ganhei tanto dinheiro, amém. Entendeu? É esquisito, mas por quê? Porque nós seguimos esquecendo que o caminho de Jesus não é um reforço da própria psicologia, não é um boost psicológico. É aquele que perde, é o que morre. O pastor falou de Paulo, olha, eu deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Em 1 Coríntios 2, ele diz assim, quando eu fui até vocês, eu não fui com palavras de sabedoria humana, mas eu fui com espírito e poder, para que a fé de vocês não ficasse baseada em... Então, está muito psíquico. Está muito no campo da autoajuda. Está muito, as caixinhas de perguntas nossas do Instagram são, é pecado ou não é? Sendo que, como o pastor disse aqui, se o Espírito começa a encher você, essas perguntas perdem sentido. Porque a vida de Deus, ela vai te impulsionando ao desejo de Deus. E quanto mais você vai negando-se a si mesmo pelo poder do próprio Deus, quando você entra de fato diante de Jesus e diz, Jesus, desce da nuvem a mentalidade do Senhor. Vai ser um pequeno Cristo. Remodela a minha mente. Remodela os meus cérebros. Modifica as minhas cognições. E, aliás, é interessante demais isso, porque as pesquisas, elas mostram, médicas, que toda atividade espiritual, ela muda a biologia humana. Que toda atividade espiritual modifica o cérebro.
As pesquisas mostram isso. Independente da religião, todas as pessoas que meditam, oram, elas se colocam um exame de imagem, que a gente chama de SPECT, o cérebro dessas pessoas muda, que é o que a gente chama de neuroplasticidade. E tem bilhões de dólares tentando desenvolver pesquisas para você fazer neuroplasticidade, para tornar as pessoas mais inteligentes, etc. e tal. E, aliás, tem métodos sendo desenvolvidos de terapia cognitiva para treinar a mente das pessoas, para elas ficarem hiperfocadas, e é super legal isso aí. Tem coisa muito grande sendo pesquisada sobre neuroplasticidade. Só que o problema é que se a gente começar a pensar só no âmbito da neuroplasticidade, a gente cai no problema que eu estava dizendo aqui antes. De que às vezes a gente começa a se contentar com mudanças muito superficiais, que são às vezes só frutos de uma autoajuda que básica que a gente dá para as pessoas. Se a gente tirar Deus dessa história aqui, em muitos lugares operam assim, não tem nada a ver com Deus, mas você dá uma cosmovisão, você dá um norte, você dá uma paternidade, você cria uma fé ali. Aliás, os lugares mais legalistas, mais travados, são ótimos para quem está buscando isso, porque o mundo está todo estrupiado. Aí as pessoas chegam numa igreja, elas perguntam, como é que ele ficou 15 anos numa igreja abusiva? Eu falei, cara, foi o que deu sentido, foi o que fechou as amarras, tinha brechas psicológicas, é o que sustentou aquilo ali no certo ponto. Então, a gente vai o quê? Psicologizando a fé. Mas aí quando Deus começa a fazer, e a gente começa a orar sobre isso, e aí eu comecei a fazer essas orações de 2020 para cá. Falei, Jesus, não dá mais para eu ir numa igreja pregar e eu não saber o que está rolando lá, cara. Não dá mais para eu ficar comendo essas moscas. Não dá mais para eu ficar rodando só no âmbito da psique. Daniel era 10 vezes mais inteligente, os caras lá, e eles 3 vezes por dia, eu orava lá na direção do Senhor. Então, e aí Deus, não como eu tenha alcançado, como diz o apóstolo, mas Deus, ele começou a dar uma repaginada na minha percepção das coisas. Deus vai mudando sua mente. Aí você começa a entrar num lugar e você percebe as coisas que você não percebia. Aí você sente o cheiro que você não sentia. Aí você lê uma pessoa que você não conseguia ler. Aí você interpreta uma coisa de um jeito que você não conseguia interpretar. E aí Deus, ele te coloca um óculos que ele vai corrigindo a sua miopia, ao ponto de você conseguir olhar para dentro de você, aí sim, com os óculos de Jesus, e você não se sente um ser humano empoderado, e você não se sente um ser humano alavancado, ou você não se sente power, extraordinário. Aí você chega igual a Isaías e fala, miserável homem que sou. Mas glória a Jesus. O Senhor está fazendo essas coisas. Miserável homem que sou, que olho e não me vejo uma pessoa power ou com todas as respostas, mas glória ao Senhor que eu tenho as respostas necessárias para aquele dia. E hoje o que a gente mais vê na internet é as pessoas empoderadas. O que mais vende hoje é te ensinar a ser extraordinário. Se você seguir a galera hoje, é baixar código, é ativar sua mente. É colocar um código que vai te interpretar, vai quebrar as crenças dominantes. Não que não tenha sentido nessas coisas. Mas na maioria das vezes não tem, porque o código de Jesus não é instalação, o código de Jesus é desinstalação. Para que aí assim, a mente dele venha começar a rodar na gente. Aí os sentimentos de Jesus, eles vão impregnando a mente da gente. E por isso que a gente transforma pela renovação da mente, porque o Espírito Santo todo mundo tem. Nascido de novo ou é 0 ou 1, ou está morto espiritual ou não está.
E o pastor diz, uns progridem ou não, mas essa progressão é o quê? É a capacidade da ação de Deus entrar dentro da nossa mente e ir remodelando o nosso funcionamento, até de pensamento cognitivo, de interpretação da própria vida. O Espírito, ele não vai caçar um jeito de você ficar turbinando a sua mente para gerar a vida espiritual. O Espírito, ele vai testificar no seu espírito, para que a partir do poder espiritual, desse pulso, isso começa a gerar vontades e desejos que vão te repaginando interiormente. E vão te tornando uma nova criatura. E de glória em glória, você vai sendo parecido com o próprio Cristo. E aí não fica pesado, não fica aquela fé forçada, não fica aquela coisa que você tem que representar um papel aqui ou ali. Não é uma coisa que você instala o modo de Jesus na igreja e o modo de Jesus fora da igreja. A personalidade de crente dentro da igreja e a personalidade de crente fora da igreja. O comportamento de crente não. Você é igual um vento, você é um pirulito ambulante. Aonde que você vai, você não consegue controlar. Porque o que está rodando na sua mente é tão incontrolável, que já é impossível para você ser duas pessoas. Já é impossível de você não sair da sua boca as ideias de Jesus. É impossível não sair da sua mente, da sua boca, alguma coisa que parece com Jesus. E aí você não precisa passar o perfume para ficar cheiroso, você é o próprio perfume. E aí você não precisa de ficar ajeitando o foco, porque você é um ser iluminado, você é uma cidade que não pode ser escondida. E aí deixa de ser uma coisa penosa, pode ou não pode, é de Deus ou não é, eu posso ir para aqui, eu posso ir para ali. A sua mente já vai começando, vai gerando um negócio incontrolável. Desejos que você não tinha, começa a ter. Desejos ruins, eles começam a ser inibidos. Mas não é o caminho lá de fora. É o caminho aqui da canetinha. É o basicão. É o simples. Quem morre é quem está vivo. A pergunta dos pacientes sempre é: qual que é o sentido da felicidade, doutor? E Jesus responde: quem perder a vida por minha causa. Olha, se você começar a falar assim: Jesus, viva a tua vida nesse boneco ambulante chamado Ismael. Roda o seu software em mim. Roda o que o Senhor tem de rodar nessa terra em mim. Eu rendo aqui, eu abro mão da minha vida, cara. Pulsa na minha vida a tua vida. Torna incontrolável. Aí, você começa a descobrir o que é a paz. E aí você começa a ficar feliz, mesmo às vezes num lugar triste, como o pastor diz. Aí quem começa, na verdade, a perder a vida, começa a ganhar. E aí é um paradoxo absurdo do que a gente vive hoje. Porque aí você não é, a sua missão não é buscar a felicidade, a sua missão é ser realmente um discípulo. É fazer as obras de Jesus. E aí você pode dizer como Paulo: eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade. Eu estou crucificado com Cristo. Acho que ele chegou num ponto que ele falou assim: cara, esgotou aqui, me leva. E é isso que a gente tem que buscar. Isso não vai implicar necessariamente que você não tenha sofrimentos. Jesus diz: sofrimentos, não sofrimentos aqui, a cruz não é seu marido ruim ou a minha esposa ruim, não é nada disso, né? Mas que realmente, assim, à medida que você andar com Jesus, você vai se sentir, vai ter algumas coisas que você vai ver que vai ser umas angústias santas. Chega os pacientes no consultório e falam muito isso comigo, fala assim: doutor,
estou bem e tudo, mas tem um negócio dentro de mim, cara, que não melhora, uma sensação de angústia. E um dia, orando, eu estava falando, gente, tem uma certa angústia no crente, que é o seguinte: quanto mais ele aproxima de Jesus, mais ele sente que ele não é daqui. Mais ele tem essa sensação de forasteiro, de peregrino. Aí às vezes a pessoa, até eu acho bacana isso, porque eu fico conversando com as pessoas, eu falo assim, cara, eu prefiro conversar com os angustiados, porque aí os angustiados, sabe quem são os angustiados? Os angustiados é quem olha o mundo com o olhar de Jesus, aí sofre as dores de Jesus, né? Aí sente o pesar de Jesus, né? Aí sofre as retaliações que Jesus sofreria. Aí o estilo de vida dele choca, porque é o estilo de vida de Jesus. E aí Jesus chega para a gente e fala que não é só negar a si mesmo, eu vou te colocar numa roda que você vai ser coparticipante comigo em sofrimentos. Angústias que eu sinto a respeito do mundo e que o discípulo sente, porque ele é uma contracultura, você vai sentir também. Só que aí, assim como a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Aliás, olha que interessante, Jesus se esvaziou. E nós estamos aprendendo que nós temos que ser a nossa melhor versão. Jesus se esvaziou, e nós estamos ensinando as pessoas que elas devem ser empoderadas. Jesus se esvaziou, e nós estamos dizendo às pessoas que elas têm que ativar códigos da cabeça delas. Um trabalho frustrante, angustiante, fadado ao fracasso, que só vai tornar as pessoas mais ansiosas e mais angustiadas ainda. Um buraco negro, tentando achar uma solução dentro de si mesmo, onde não é possível ao próprio homem consertar. Mas o que anda para Jesus é essa angústia diferente. E aí eu gosto daqueles que têm dúvidas, os mais humanizados. Jesus, às vezes, ele cuspia, às vezes ele punha a mão, às vezes o outro encostava nele. Jesus fez telemedicina, mandou lá o cara, o centurião, não, mandei a receita online, pode ir lá que ele está curado. Eu gosto desses que não têm método, sabe? Que não gostam de encaixotar o negócio, que não gostam de produção em série, da liberdade, da fluidez, porque assim era Jesus, que Jesus diz. E aí você vai não só participar dessa percepção do reino, e aí eu acho que essas pessoas, eu atendo vários assim, eles vão caminhando com Jesus, e eles chegam, e eles não estão com depressão mais, mas eu vejo que eles têm uma sensação esquisita, que é aquele negócio lá de Eclesiastes 3, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e que o C.S. Lewis coloca lá no Cristianismo Puro e Simples, que tem alguma coisa dentro de mim que nada no mundo pode satisfazer, porque eu fui feito para outro mundo. E aí a gente vai entendendo que a gente é extraterrestre mesmo. Então, se você está angustiado, sinal que você está vivo. Se você sai de um culto ainda pensando na sua vida espiritual, que você tem que viver essa identidade de Deus, é sinal que tem alguma coisa dentro de você que está viva. Você não está aqui zumbizado assistindo o culto. Você não está aqui no modo, né? Tem angústia que é ótima. Tem sofrimento que não é só o sofrimento de compartilhar a natureza de Cristo, não. É o sofrimento, às vezes, de perceber o mundo. Aliás, isso é ser um profeta. Acho que amanhã eu vou falar sobre isso. Isso é ser um profeta. É ler o mundo com os olhos de Deus. E Jesus disse, siga-me. E seguir a Jesus, gente, precisa ser extraordinário. É você fazer como Jesus fez. Em agosto eu venho aqui em Santa Catarina para fazer a maratona, se Deus quiser. E a maratona tem uma característica muito interessante. A maratona ela dura 3 horas e meia a 4 horas. Se você for muito bom, você faz em menos tempo. Mas eu vou nessa média. Só que você não corre, acho que é 25, sei lá, de agosto. A maratona é só a cereja do bolo. Você treina meses para uma maratona. Você vai aumentando os volumes,
você vai ficando consistente. Eu comecei a correr em 2011. E aí o corpo vai aprendendo a lidar com dores, ele vai aprendendo aquele comportamento, você vai melhorando com o tempo. Pode reparar que você vai em corridas de longa distância, você não vê muita gente jovem, porque é um esporte que exige constância, mentalidade, é um esporte que às vezes ele tem um cheirinho meio... O jovem às vezes quer tudo muito rápido, a maratona é um esporte que você constrói ele. São pequenas dores que vão formar lá na frente um maratonista. E a vida cristã é a mesmíssima coisa. Jesus tinha várias vezes que ele dava uma recuada. O povo virava para Jesus e falava assim: Jesus, você quer fazer a sua conta no Instagram bombar? Você não tem que fazer live aqui de Mantena, você tem que fazer live lá do Rio de Janeiro, cara. Ou seja, não fica aqui, você tem que ir para Jerusalém. E ele falou: opa, essa não é a minha hora não, rapaz. Entendeu? Várias vezes a multidão chegava para pegar Jesus e ele ia para o deserto, ficava sozinho e orava. E aí você vai seguindo o modelo do mestre, não um modelo desse aí fora que vai te prometer coisa rápida, alavancado. Mas o exemplo da simplicidade, do que ora em secreto, do que é constante no básico, do que faz as coisas comuns, daquele que não se rende. O A.W. Tozer tem uma frase que eu acho linda, ele diz assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem se rendeu aos anseios de uma era imediatista. O homem que quer conhecer Deus deve dedicar tempo, muito tempo. E é assim que Deus vai fazendo. O texto começa dizendo aqui no versículo 18: certa vez Jesus estava orando em particular. Se Jesus, que era Jesus, tinha que orar em particular, você acha que você vai desenvolver sua mentalidade, vai ser empoderado, baixando o código de coach? Você que não busca essa mentalidade por meio do download do próprio Deus, senão você vai morrer com uma fé frustrada, vai morrer cansado. Se você está aqui hoje e não está nesses 3 pilares, do negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir nessa constância do simples, dos caminhos que Jesus colocou, que essa seja uma correção de rota no seu discipulado. Essas coisas entram dentro da vida da gente. A sedução do rápido entra. O guru que vai vender uma solução mágica entra. Eu já fiquei tentado a tentar alavancar minha vida. Quantas vezes já fiquei tentado? O caminho então é esse. Se você perder sua vida por minha causa, aí você vai se salvar. Que Deus possa implementar essa mentalidade de download do céu na nossa mente hoje, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos essa noite, Pai, porque o Senhor usa as coisas simples mesmo, Deus, porque não precisamos de coisas tão sofisticadas como pensamos, Senhor Jesus. Oh, Senhor, como foi dito aqui na primeira pregação, sobre o que é o discípulo, e na segunda sobre o Espírito Santo, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Não nos deixe reféns da tentação do rápido, meu Deus, de achar que é no poder da mente, Pai. Não que a gente vai ignorar os estudos, não é isso, a razão, o pensamento, mas a gente está submetendo o nosso cérebro, a nossa mente ao Senhor nessa noite, Jesus. Instala na nossa mente o que tem que ser instalado, Pai. Tira da nossa mente o que deve ser tirado, Jesus. Nós temos a mente de Cristo, faz descer em nós, ó Deus, a mentalidade de Jesus. Deus, remodela o nosso cérebro, Pai. Nós não queremos chegar no céu para ver isso tudo. Deus, nós já podemos viver isso já, Senhor.
Nos permita viver mais o seu reino desde já, Senhor. Jesus, pelo Espírito Santo, sonda, nos conhece, vê se há em nós os caminhos maus, Senhor, remodela. Porque o Senhor deseja, Deus, a verdade no íntimo. Pai, que no nosso coração nessa noite, o Senhor venha nos ensinar a bondade, o Senhor venha nos ensinar a misericórdia, Pai. Senhor, das guerras que nós travamos, Senhor, com a nossa alma. Senhor Jesus, nós clamamos essa noite que o Senhor venha, Deus, e Pai, silenciar gatilhos na nossa alma que estão nos atribulando tanto, Senhor Deus, de ouvir o Seu Espírito, Pai. Alavancagens psicológicas, Senhor, que estão atrapalhando o Espírito do Senhor de falar, Deus. Silencie mais a nossa alma, Deus, os nossos pensamentos, para que a gente possa ouvir mais do Senhor, ó Deus. Nos ajude nisso, Senhor. Nos ajude, Pai, tem misericórdia de nós nessa noite. Que nós possamos ser discípulos, Pai, que reproduzam a mentalidade do Senhor, onde a gente passar, Pai. Como aquela luz que não pode ser escondida debaixo, ó Deus, de uma vasilha. É o que oramos a Ti, Deus, em Teu nome. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Obrigada pelo carinho.